Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o Lula faz um discurso em um evento e simplesmente resolve atacar o Trump. Ele atacou o Trump por conta dessas questões das sanções, das punições aos ministros do STF, né? E aí ele resolveu, do nada, em vez de ficar quietinho no lugar dele, ele resolve aí falar besteira nesse evento, atacar o Trump e tudo mais. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Dessa vez, ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras e de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa, como foi essa fala do presidente? Você que acompanhou diretamente do local aqui em Brasília, onde ocorreu a convenção do PSB, essas mudanças do lado da esquerda, mas também a oportunidade do presidente Lula encarar outros assuntos, né? E falar publicamente aí para todo mundo que estava lá. Sem dúvidas, Basília, e essa fala de Lula vem justamente na esteira desse anúncio do secretário Marco Rubio dos Estados Unidos na tentativa de fazer uma sanção a Alexandre de Moraes. Embora não tenha citado o nome do ministro, ficou claro diante das reações que foi um recado ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E, segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado, conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Lula disse que é necessário não criticar a justiça dos outros países. Ele disse, eu nunca critiquei a justiça deles, porque eles querem criticar o Brasil. Eles fazem muitas coisas que eu não concordo, guerra, tanta coisa, mas eu nunca critiquei. Então, Lula pontua essa intromissão, como ele coloca, né, como se fosse, não cabe aos Estados Unidos trazer esse assunto à baila. Então, é isso que fala Lula, e ele fala isso na esteira de conversar sobre a extrema-direita no mundo todo. Ele fala também sobre a necessidade de que os partidos, mais à esquerda, como o próprio PSB, elejam mais senadores. Ele coloca em xeque também, caso o Senado seja, na maioria, bolsonarista a partir das eleições do ano que vem, isso é uma preocupação em relação à Suprema Corte Brasileira, como isso pode interferir na atuação desse poder tão importante para o país. Então, Lula pontua essa questão, especificamente trazendo que a esquerda precisa reagir de forma mais contundente à extrema-direita e cita esse exemplo, então, trazendo o Eduardo Bolsonaro e o caso do Alexandre de Moraes. Vamos conferir agora no trecho que separamos. Veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Dia de reafirmar alianças, né, Juliana? Você vê que num breve evento aqui em Brasília, todas as atenções ali da mídia, então o presidente não falou nada ali de maneira improvisada, né, no sentido de não ter pensado antes a respeito dos assuntos que iria abordar nesse discurso, né? Dia de reafirmar alianças com um dos principais partidos da esquerda, o PSB, e também de mostrar pelo menos a solidariedade com alguns nomes aí do judiciário, com o ministro Alexandre de Moraes. Juliana, essa fala do presidente, na sua avaliação, demonstra a posição do governo brasileiro em relação ao ministro Alexandre de Moraes e contra a posição dos Estados Unidos? Com certeza, Basília. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Mostra com bastante cuidado, né? Lula foi bastante cauteloso a tocar em alguns assuntos sensíveis. Nessa fala especificamente, se coloca contrário até aquele movimento que a gente observou nessa semana, que foi a divulgação de uma carta enviada pelos Estados Unidos diretamente
ao ministro Alexandre de Moraes, que foi visto ali, né, pelos ministros como até uma forma de pressão contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que dizem respeito a plataformas digitais fora do país e também algumas questões envolvendo blogueiros à frente dessas plataformas. Então, hoje o presidente Lula comentou sobre isso. O que a gente falou durante a semana é que essa é uma questão que tem que ter muita cautela para tratar, para que ela não vá atingir ali o campo diplomático. Tem um entendimento dos políticos brasileiros de que não é o momento de subir o tom contra os Estados Unidos, ainda que aquele movimento de sanção foi ali colocado pelo governo americano, mas ainda não diretamente com os nomes, né, que vão sofrer essa sanção. A gente sabe que tem a grande possibilidade de Alexandre de Moraes estar nessa lista, mas é pregada uma cautela e hoje foi uma fala do presidente no sentido de estamos sim incomodados, estamos ao lado do ministro Alexandre de Moraes, acreditamos que o judiciário brasileiro não deva ser confrontado dessa forma, nem por alguma forma de tirar ali o poder do judiciário brasileiro, mas foi ainda uma fala cautelosa, porque é isso que prega a diplomacia nesse momento, nessa questão delicada. A gente sabe que é uma questão que envolve também uma defesa da regulamentação das redes sociais. E esse assunto vai ser bastante tratado nessa semana, com a possibilidade da retomada do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Então, como é um assunto que envolve muita coisa, teve um cuidado, principalmente do presidente Lula, na verdade, não citar diretamente Eduardo Bolsonaro, que seria aquela pessoa, né, que, de acordo com o PT pediu inclusive isso num pedido de cassação recentemente, estaria em conluio com congressistas americanos atuando contra o judiciário brasileiro, e a gente vê que na fala o presidente Lula nem cita Eduardo Bolsonaro. Eu apurei, Basília, que tem um cuidado ali do PT em relação a isso, para que na hora de um discurso, na hora de citar de alguma forma o trabalho que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro, o cuidado que o PT está pregando nesse momento é de que não se aumente ainda mais a relevância e a atuação de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Então a gente vê algumas cautelas, mas o incômodo colocado pelo presidente da República. Para alguns integrantes da política, né? Não é uma coisa que esteja exclusiva ali nas mãos de quem é da direita. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, realmente, ficar falando muito desses nomes, seja de um lado ou do outro, mas ser o seu inimigo político ou o seu adversário político, ficar falando demais dessa pessoa, traz os holofotes para ela, enfim. E eu vou aqui pegar o seu gancho, Juliana, e vou chamar a atenção para a frase dita pelo presidente Lula. Ele afirma: os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara que está nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Então, ele se refere aqui, mas sem citar o nome, como você mesma explicou, Juliana, ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que existem outros integrantes ligados ao bolsonarismo que também são investigados aqui pelo judiciário brasileiro, que moram nos Estados Unidos, tem políticos, tem pessoas ligadas à comunicação, mas elas não foram objeto aí da indignação do presidente Lula no discurso. O foco mesmo foi o deputado licenciado, ainda que não citado nominalmente por Lula. E é importante essa fala do presidente, porque amanhã é dia de depoimento. Sim. Aqui em Brasília, o líder do PT, Lindenberg Farias, aí um petista que vai mesmo ter que falar de Eduardo Bolsonaro, já que foi chamado na Polícia Federal para prestar depoimento. Ju? Nesse ponto, só um adendo, Basília. Ele foi tão cuidadoso que a gente está tentando decifrar aqui o que disse exatamente o presidente. A gente não sabe se ele está falando sobre Alan dos Santos, né, que sim tem uma prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, ou Eduardo Bolsonaro. Esse não tem prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, importante a gente ressaltar isso. Mas tem uma investigação agora que vai ser feita justamente pela atuação, para que o Brasil, né, o judiciário brasileiro entenda qual é, de fato, a atuação do deputado federal fora do Brasil. Então, teve uma cautela do presidente ao não citar esses nomes, mas deixar ali a mensagem. Olha, uma coisa é certa, se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, muito provavelmente ele estaria de mãos atadas, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Por isso que ele foi para os Estados Unidos, foi uma saída do Brasil estratégica, e aí foi justamente para os Estados Unidos. Primeiro, porque ele precisava
ter liberdade para poder fazer e para poder falar, né, o que ele queria falar. Nem como parlamentar ele tinha liberdade para poder falar aqui. Já uma das funções do parlamentar é falar, isso é garantido na Constituição. Pois bem, aqui ele não tinha esse direito de falar, assim como os brasileiros, no geral, têm que ficar medindo as palavras para poder falar aqui no Brasil nos tempos de hoje. Pois bem, Eduardo Bolsonaro se retirou do Brasil, pediu licença como parlamentar e foi para os Estados Unidos. Então lá ele se juntou ao Paulo Figueiredo, ele se juntou ao Alan dos Santos, ele se juntou ao Constantino, né, a juíza lá, a Ludmila Grilo, e estão fazendo com que os Estados Unidos olhem para o Brasil, né, no sentido de que existe um judiciário aqui no Brasil, um judiciário autoritário, um judiciário que não está cumprindo as leis, que está rasgando a Constituição. Então, como o Eduardo Bolsonaro tem esse contato lá nos Estados Unidos, não só com os brasileiros que já estão lá, né, mas também ele tem um contato direto, ele é amigo do filho do Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Então ele fica com essa facilidade de permear ou de andar, né, de se comunicar, de ter uma interlocução com a Casa Branca. Né? Imagina, o cara conhece pessoas ligadas ao presidente dos Estados Unidos da América. Não é qualquer pessoa, é o filho do presidente dos Estados Unidos da América. Então, o Eduardo está fazendo um excelente trabalho no que se refere a passar as informações necessárias, dossiês, enfim, tudo que é necessário para que... e essas informações, me parece que primeiramente é passada ao Congresso americano, porque me parece que é do Congresso americano que vai vir as sanções aí, né? Mas eu acho que tem que ter uma autorização, se não me engano, do Trump, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas isso está sendo levado ao Congresso americano, está sendo informado ao Congresso americano para que seja tomado alguma providência em relação às sanções, né? E o secretário do governo dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele já deu um alerta, ele já falou algo nesse sentido. Ele foi questionado por um parlamentar e respondeu que as sanções estão sendo analisadas e que tem muita possibilidade de que essas sanções serão aplicadas em autoridades do judiciário aqui no Brasil. Aí pronto, aí o mundo caiu, todo mundo do STF ficou ali apreensivo, desesperado, os imprensa, os blogueiros de plantão. Então todo mundo está muito desesperado, muito apreensivo, né? E com essa ação aí, o que é que o PGR fez? Pediu para abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Já que ele está julgando na visão do PGR e do Alexandre de Moraes, né? O Eduardo Bolsonaro estaria colocando o Brasil em risco, a democracia do Brasil em risco, né? Tá conspirando contra o Brasil, conspirando contra o direito democrático dos brasileiros e do Brasil, enfim, toda essa narrativa que é construída por eles.
E aí resolveram abrir aí esse inquérito. E o Eduardo Bolsonaro agora está sendo inquirido a pedido do PGR. E o Alexandre de Moraes vai conduzir esse inquérito aí a pedido do PGR. Ou seja, Alexandre de Moraes é que vai dar diretrizes por onde vai caminhar isso. O que você acha que vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão, a qualquer custo, tentar prender o Eduardo Bolsonaro. Tentar impedir que o Eduardo Bolsonaro avance nessa sua postura de passar informações sobre o judiciário brasileiro para o Congresso americano e para o governo Trump. É isso que vai acontecer. Mas as sanções estão aí batendo a porta. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.